Bom dia, negas, tudo bem? Então, resolvi fazer aqui um vídeo no IGTV porque muita gente me pediu dica da África, me pediu, tipo, sei lá, orçamentos e tal. E aí eu falei, gente, é melhor fazer um vídeo explicando pra todo mundo do que tentar responder todas as perguntas. Então estou aqui fazendo esse vídeo e eu quero que vocês prestem bem atenção porque eu só vou falar uma vez. A África, tipo, o melhor lugar que eu já fui em toda a minha vida. África do Sul, né? Eu viajei pra África do Sul agora, dia 29 de março, fui com mais 9 amigos e a gente decidiu tudo muito em cima, assim. A gente comprou passagem com pouco mais de um mês antes da viagem. E daí a gente decidiu tudo que queria fazer, tipo, meio que só, entendeu? Eu conversei com uma amiga e ela me indicou um guia, a Priscila, ela me indicou um guia e aí ela falou, olha, Napo, esse guia é maravilhoso e tal, você tem que conversar com ele. E aí eu peguei e falei, ah, ok. Aí conversei com os meninos, falei, gente, esse guia foi indicado por uma amiga e tal, vamos fechar com ele. E aí a gente pesquisou alguns valores e aí a gente decidiu fechar com ele, o Rico. Ele é maravilhoso. Enfim, cada um comprou sua passagem, a gente não fechou com nenhuma agência. Sempre que eu viajo eu não gosto de fechar com nenhuma agência porque eu acho que não compensa muito. Eu gosto de fazer o meu próprio roteiro e ficar nos hotéis ou casas que eu quero, não que a empresa escolhe, enfim. E aí a gente decidiu, e aí. Gente, desculpa, eu falo muito e aí, mas é costume. Então, aturem. Eu sei que a gente fechou com o Rico de ficar os 2, 3 primeiros dias assim com ele e aí os outros dias a gente se virava. Um amigo que viajou com a gente, ele já morou lá durante 6 meses e então ele conhecia algumas coisas e daria algumas dicas também. Então, a gente comprou passagem do Brasil, de São Paulo para África do Sul por R$ 1.500 e de volta. Foi tipo super barato, mais barato que ir pro Nordeste, né? E as pessoas, nossa, tem que ter dinheiro pra viajar, tem que ser rico pra viajar. Não tem que ser rico pra viajar, entendeu? Não tem. Agora você quer ficar todo final de semana tomando cachaça, entendeu? Pagando cachaça pra piriguete, tomando caldo aí nas esquinas. E aí, meu filho, assim não dá pra viajar mesmo. Agora eu que não bebo, eu que tipo não pago nada pra piriguetes, viajo mesmo. Então é só se programar. Me poupe. Nós saímos de São Paulo dia 29 de março, 17h50 da tarde, de Guarulhos. E aí, tipo, na África são 5 horas de diferença, 5 horas a mais. Então a gente chegou lá 9 da manhã, que aqui no Brasil, no caso, eram 4 da manhã. E aí, passando ali por cima do oceano e tal, comendo aquela comida maravilhosa do avião, assistindo os melhores filmes e foi icônico. Chegando na África, a gente comprou o voo pra Joanesburgo. As passagens pra Joanesburgo tava tipo assim, 1.500 mais barato. Tava metade do preço. Então a gente comprou pra Joanesburgo e aí a gente pagou um valor pro guia. Ele comprou nossas passagens de Joanesburgo pra Cape Town e de Cape Town pra Joanesburgo na volta. Enfim, chegamos em Joanesburgo, enfim, chegamos nessa cidade. E aí uma negona já me abordou lá na porta do avião, tipo, com sotaque tenso. Gente, o sotaque deles é muito carregado. Aí ela falou pra mim, e aí, gato, o que você veio fazer aqui? Aí eu fiquei, tipo, vim com amigos e tal, 9 amigos, a gente veio fazer vibes e tal. E aí ela ficou perguntando umas coisas e me liberou. Aí, tipo, eu falei, gente, socorro com o inglês dessa mulher aqui. Enfim, antes disso, o guia tinha me pedido para eu fazer um favor para ele. Ele falou, Napoleão, tu podes levar umas Havaianas para mim? Ele tem uma loja de Havaianas e tal, um Instagram de Havaianas. E eu falei, beleza, tipo, fado, caridoso, foi fazer um favor, né? E aí, como minha amiga falou que ele era super de confiança, enfim. Ok, eles foram. O guia pediu para um amigo dele deixar essas Havaianas no aeroporto de Guarulhos para mim. Ok, o amigo dele foi deixar e ele falou assim pra mim, olha, Napoleão, deu pra comprar, o dinheiro que o Rico me mandou deu pra comprar mais Havaianas aqui.
Mas ele não falou a quantidade certa, ele me deu uma nota fiscal e lá também não tinha quantidade de Havaianas. Mas nem o guia sabia quantas Havaianas ao certo tinha, ele supôs que tinha, tipo, 40 Havaianas. E aí eu falei, ok. E ele me entregou as caixas na hora de despachar. O pessoal da Latam não aceitou, falou: olha, você tem direito a 2 volumes, então você vai ter que juntar essas 4 caixas em uma. Aí a gente mandou embalar, enfim, levou. Chegou lá na África, todo mundo pegou as malas e essa caixa não aparecia. Aí a gente descobriu que tinha que pegar essa caixa por outro lugar. Beleza, achamos a caixa. E aí estou passando lindo, pleno. E aí, de repente, uma negona me chamou e falou: come on! Aí eu fui, né? Aí ela pegou e falou assim: passa sua caixinha aqui. Aí eu botei a caixa lá, né? De Havaianas. E aí passou por lá e ela falou assim: follow me. Com a voz assim, bem. Follow me! Aí eu, follow me no Instagram, Napoleão BT. Aí fui passando e aí ela me levou pra alfândega, tipo, no caso eu já tava na alfândega, né? Ela só me levou pra uma sala. Cheguei nessa salinha, um cara e ela começaram a conversar na língua deles, umas coisas lá, enfim. Eles perguntaram pra mim o que era aquilo, eu falei Havaianas, e aí ela, Havaianas, perguntou quantas tinha, e eu falei assim, olha, eu acho que tem 40, né? Tipo, eu não sabia a quantidade certa de Havaianas. Aí, gatos e gatas, eles simplesmente abriram todas as caixas, rasgaram e contaram. Tinha, tipo, 80 Havaianas. E eu gritei, né? Fiquei impactado. Mas, assim, nem foi culpa do guia. Tipo, ele não sabia que ia ter tanta Havaiana. E ele também falou que outras pessoas que já levaram Havaiana pra ele levavam por Moçambique, que nunca tinha acontecido isso. Enfim, eu fiquei gritando, né? E aí, gente, o sotaque deles era muito carregado. O inglês deles era tipo. Enfim, eu fiquei impactado. Daí, eu falei, gente, não. Eu tô no sal aqui, tipo. Flopei, real. E aí, meus 2 amigos, porque a galera foi na frente, tipo, foram. Ah, vamos fazer compras e tal aqui. Foram olhar uns perfumes e aí só ficou 2 amigos comigo atrás. E aí, tipo, esses 2 amigos ficaram vendo isso e ficaram. Tipo, um deles ficou tirando foto, mandando no grupo, tipo assim, a casa caiu. E aí, de repente, o pessoal perguntou, cadê vocês? O que que tá acontecendo? Aí os meninos contaram o que estava acontecendo, aí minha amiga, a Thaísa, a Sasha, no inglês, ela correu pra lá e começou a me ajudar. E aí a gente prestava muita atenção no que eles falavam, porque eles falavam muito rápido e o sotaque deles é muito carregado. E aí ele falou assim, olha, vocês falaram que aqui tinha 40 havaianas, né? Aí a gente, aham, e vocês mentiram, porque aqui tem 80. A gente, aham. Ele falou assim, vocês sabem que vocês podem ser presos, né? A gente, aham. Não, ele falou assim, vocês sabem que isso é crime, né? E a gente, aham. E então vocês sabem que vocês podem ser presos, né? A gente, mas a gente não vai ser, né? Enfim. Aí, galera, ele falou, vocês têm 2 opções, ou vocês pagam, ou vocês pagam. Não, ele falou assim, ou vocês pagam, ou vocês vão ficar presos aqui, tipo, meu passaporte ia ficar lá presinho, né, amores? E aí, tipo, tinha que pagar em rands, que é a moeda de lá, ou cartão. E, tipo, eu não levo cartão, assim, pra essas viagens internacionais, porque a última vez que eu levei deu o maior BO, tipo, meu cartão bloqueou mesmo eu tendo avisado que eu ia viajar, então eu levei só dólares pra trocar lá. E então minha amiga pegou e passou o cartão dela. Tipo, o primeiro não passou lá, porque ela tinha acabado de desbloquear pra usar internacionalmente. E aí ela tentou e passou outro cartão até que conseguimos, né? E aí foi numa salinha que o cara falou, olha, vocês vão esperar ali uma moça e aí ela vai efetuar o pagamento, né? Efetuar a cobrança. E a gente entrou nessa salinha, nem era pra entrar, era pra ficar do lado de fora. E a mulher chegou e falou, o quê? O que vocês estão fazendo aí no meu quarto, na minha sala? E a gente correu de lá, né? E aí pagamos e deu tudo certo. E aí eles deram um papelzinho e aí, gente, foi a maior tour da minha vida, assim, de medo, porque já pensou? Eu ficar preso na África? Ah, me poupe. Não dá. Se fosse no final da viagem, ok, mas no início não rolava. Que a gente pegou, descansados, aliviados, fomos procurar algo pra comer, né? E aí o irmão do guia ia no aeroporto buscar e ele nunca chegava pra buscar as Havaianas. Sei que ele demorou 2 horas, a gente tava quase entrando no voo pra Cape Town, enfim, ele chegou. E eu me livrei dessas Havaianas, dei graças a Deus. E aí chegamos em Cape Town.
E o guia já tava lá esperando os meninos ficarem zoando. O guia só queria as Havaianas e tal. Pode olhar a foto do WhatsApp dele, deve ter desaparecido, ele deve ter desbloqueado. Enfim, o guia estava lá icônico esperando a gente. E aí ele tinha falado antes, Napoleão, acho que suas amigas vão levar malas enormes, né? Então é melhor ter um carro pra vocês e um carro pras malas. Aí eu falei, ok. E aí assim tinha. Ele levou um amigo dele pra, tipo, ser o motorista do outro carro. E aí beleza. Ele levou a gente pra trocar as moedas. Lá o pessoal não aceita dólar. Então você tem que trocar por rands, né? Você leva dólar e troca por rands. Ele levou a gente na melhor cotação lá, num cara que parecia o I.Am do Black Eyed Peas. E a gente trocou esse dinheiro, depois ele deu chips pra gente, que ele comprou, né? Tipo, a gente comprou um chip por volta de R$ 25, e aí a recarga custava, tipo, 2.2 GB de internet, custava mais ou menos 20 e poucos reais. E a internet é icônica, pega, sei lá, dentro da boca do leão pega. E aí, depois de tudo isso, a gente foi pra... A gente foi, desculpa galera, nós fomos, enfim, vocês vão entender. Fomos pra a primeira cidade que a gente ia ficar. Uma cidade que eu não vou falar o nome porque a pronúncia é estranha. Mas uma cidade a 500 km de Cape Town. E, tipo, eu fui no carro só com as malas, porque a van encheu e só tinha casal. E aí os meninos falaram, eu quero ir aqui na muvuca. E eu falei, ok, floparam, porque eu fui no carro com os pés, assim, esticadíssimos. E aí, galera, eles foram no aperto, 500 quilômetros. E eu cheguei na casa, tipo, 2 horas antes deles. Enfim, quando eu entrei no carro, o amigo do guia, que era o motorista desse outro carro, falou: Napoleão, você tem problema com quem fuma? Eu falei: jamais, sou super de boa. Aí ele falou: ok, então. De repente, ele começou a fazer um baseado, assim, e fumar dentro do carro, maconha. Aí eu, meu Deus. Gente, ele fumou o tempo todo, aí foi me falando que lá é super normal, que é diferente do Brasil, que é super tranquilo e que ele foi curado até de bronquite porque ele fuma maconha. Eu falei, ok, original. Enfim, eu fui o caminho todo, assim, sentindo esse cheiro de maconha. E, gente, eu cheguei loucão. Enfim, eu cheguei, esperei os meninos, levei as malas, a gente ficou numa casa icônica, a casa era maravilhosa. E aí eu escolhi meu quarto, os meninos chegaram e sortearam os outros quartos. No outro dia a gente foi pro Santuário dos Elefantes e é muito legal o Santuário dos Elefantes e o lugar é muito massa, é chique, assim, tipo... E aí o café da manhã foi lá. E daí eu já vi que as coisas eram bem baratas na África, porque o café da manhã foi super barato no lugar massa daquele, tipo, no Brasil seria um absurdo. Antes disso também a gente passou numa conveniência, eu comprei uma Coca-Cola, um salgado, tipo um Cheetos e um enroladinho assim de presunto e queijo por R$ 10. Gente, aqui no Brasil só a Coca-Cola é quase R$ 10, né? Enfim, aí eu já amei, falei, tô rico. Enfim, chegando lá, galera, no Santuário dos Elefantes, daí eles colocam a gente numa salinha pra assistir alguns vídeos, né? E dar instruções pra gente, tipo, não ficar atrás do elefante, tipo, algumas coisas que a gente não pode fazer, né? Se vocês quiserem saber mais coisas, vão até lá e vejam, porque eu não lembro de tudo. Enfim, aí eles dão um balde pra gente com algumas frutas, maçã e várias outras frutas, pra gente jogar pros elefantes. Jogar não, né? Colocar assim na tromba deles. E daí foi isso que aconteceu. Os elefantes são super fofos, eles são, tipo, super dóceis, assim, tipo, super amigos, a gente desabafou horrores. E aí, depois disso, a gente foi pular de bungee jump. A gente não, né? Eu fui olhar, porque desde que eu saí de casa, eu falei com convicção, eu não pulo de bungee jump. É a certeza que eu tenho que eu sou fã da Britney, é a certeza que eu tinha que eu não ia pular. E aí, o pessoal já tinha fechado, alguns um pacote com guia com bungee e sem bungee. Chegou lá, tipo, duas amigas chocaram os namorados e marido que não quiseram pular e elas pularam. E aí compraram na hora. Os preços, tipo, são... Eu acho de boa. Eu acho de boa os preços, assim. Tem preço com vídeo e foto e sem vídeo e foto. E daí você chega no lugar onde a galera vai saltar. É um restaurante icônico, com a vista maravilhosa. Coisas, tipo, super baratas, assim. Bebida, comida muito barata. Pela vista, sério,
nem tem preço. E aí, pra você ir até lá na ponte ver o pessoal pulando, seus amigos, você tem que pagar também. É 150 rands, é tipo menos de 50 reais. E aí, quando eu vi aquela ponte, eu falei, gente, eu já tô arrependido de querer ver o pessoal pulando, porque eu achei que ia ter que ir de tirolesa também. Mas não, só o pessoal que vai pular que já vai de tirolesa. A gente vai por uma pontezinha lateral, assim, super pequena, tipo, super pequena mesmo, assim, e que você fica olhando pra baixo, dá vontade de vomitar. E o medo de cair, assim, é constante. Enfim, aí os meninos pularam de bungee jump, foi icônico. Eles colocam música lá pra você não ficar assim tão tenso. Eles são super animados, eles puxam a corda assim, tipo, dançando. E teve um cara lá que ele pulou, daí não filmaram ele. Acharam que, tipo, o pulo dele era sem vídeo. Aí ele teve que pular de novo pra filmar de novo. Eu falei, gente, me poupe, né? Enfim, daí lá tem muito brasileiro, tipo, tinha uma galera do mesmo voo da gente de São Paulo pra Joanesburgo e tinha 3 japinhas lá que eu filmei e fiquei falando assim, PlayStation, PlayStation, olha aqui galera, a galera do Bom Dia e Companhia, e eles ficaram rindo. E aí depois eu descobri que eles eram do Paraná e eles entenderam o que eu falei. E depois eu encontrei eles no supermercado e eles ficaram olhando pra mim e eu gritei. Enfim, depois do bungee jump, a gente voltou pra casa, né? Acho que o bungee jump ficava em torno de 80 quilômetros dessa casa que a gente tinha ficado. E aí a gente voltou, foi no supermercado, a gente fez várias compras, a gente comprou pão, sei lá, presunto, queijo, muita coisa de chocolate. Os meninos compraram vinho pra caramba, o vinho é super barato, eles acharam uns vinhos maravilhosos lá de tipo 9, 10 reais. E eu comprei aquela velha Coca, né, que eu não bebo. Enfim, gente, as compras, tipo, pra 10 pessoas, no caso, nesse dia eram 12, né, que tinha o Gui, o amigo dele, dava super, tipo, sei lá, dava 35 reais pra cada. Era muito barato. Muito barato. E aí a gente foi pra casa, nesse dia a gente fez um churrasco à noite. Meu amigo icônico, Tibola, assou o churrasco, é a comida muito boa. E aí eu achei a comida maravilhosa da África, sério, achei a comida maravilhosa. E, enfim, a gente fez uma festinha lá, um churrasco, os meninos fizeram tanto barulho, tipo de madrugada, que o policial chegou, abriu a porta e falou, stop, guys. E eu gritei, né? Quando eu vi aquele negão entrando assim, 2 da manhã, eu, ah! Enfim, não foi assim que eu gritei, foi bem mais tenso, mas... aí ele brigou com a gente e a gente ficou calado, né? Enfim, no outro dia a gente acordou cedo, tipo, o dilema dessa viagem era todo dia acordar cedo, né? Acordamos cedo e fomos pro safari. Na verdade, era pra acordar cedo, a gente acordou, tipo, sei lá, 11 da manhã. E aí fomos pro safari. O safari era um pouco distante também, tipo, uns 100 quilômetros. E a gente chegou lá, o lugar era lindo, gente, surreal de lindo. Foi lá que eu comprei esse chapéu que custou mais ou menos uns 80 reais. Isso aqui, tipo, no shopping, um chapéu dessa qualidade custaria, sei lá, 19 mil. Enfim, e aí as comidas baratas também. E daí, quando a gente chegou lá, que eu vi o guia que ia levar a gente, eu gritei, né? O outro guia, o guia do safari mesmo, eu fiquei impactado. E daí a gente foi, fez esse safari, o lugar não é tão grande, tem outros maiores, outros parques maiores, mas tipo assim, achei esse essencial, porque não tenho paciência pra ficar 3 dias no safari. E a gente viu tudo, assim, né? Rinoceronte, tipo, girafas, os leões e zebras, meus amigos, viadinhos, enfim. E foi ótimo. E esse guia, gente, ele ficava, sei lá, não sei, acho que ele me deu mole. É, ele ficava fazendo várias perguntinhas lá em inglês e daí teve uma hora que ele falou, tipo, perguntou se alguém tinha mais alguma pergunta. Eu falei, eu quero saber qual é o seu Instagram, né? Mas ele não entendeu, todo mundo riu e ele também. E aí ele pegou e falou do nada assim, gente, meu animal preferido é esse aqui. Mostrou um Bambi lá. Aí os meninos falaram, pô, acho que é indireta, porque ninguém perguntou pra ele, né? Mas enfim, a gente fez o safari, é maravilhoso, a gente chegou pertinho dos leões, assim, e o pessoal, nossa, vocês têm coragem. Gente, eles estavam super de boa, assim, vibes, Bob Marley, e ele falou que os leões comem uma vez por semana e dormem 20 horas por dia. Enfim, foi icônico, a gente voltou pra casa e... Voltou pra casa não, amor. Nesse dia a gente já voltou pra Cape Town. Pegamos a estrada e fomos pra Cape Town. Mais uma vez eu fui no carro com
a maconha do meu lado. E eu cheguei primeiro que o pessoal, eu entrei na outra casa que a gente tinha alugado, que era icônica demais, em frente ao mar, no melhor lugar de Cape Town, tipo, chama Camps Bay. Fica de frente pro mar, assim, dá pra ver vários tubarões. E aí a gente irritou nessa casa, porque quando eu cheguei e vi o tamanho daquela casa, os quartos, eu já escolhi o meu, tinha banheira, tinha vista pro mar, enfim, os meninos chegaram bem depois, porque eles iam de van, né? Flops. E aí eu cheguei, escolhi meu quarto, eu vi tudo que tinha na casa, enfim, procurei primeiro ferro, porque tem que ter ferro na casa pra mim. E aí os meninos chegaram, os casais sortearam os quartos, né, de casal. E foi icônico. Os nossos passeios depois foi tipo o nosso amigo que já morou lá e foi com a gente, o Daniel, que indicou os restaurantes. Fomos no Cabo da Boa Esperança, fomos em restaurantes maravilhosos. Gente, qualquer comida que eu pedia, tipo, eu não bebo, então eu só bebia coca e água. Tipo, dava na faixa de 35, 40 reais. E olha que eu comia só comida boa. E o prato dos meninos, geralmente eles comiam muito fruto do mar, tipo, eu só gosto mais de camarão e salmão. Eles pediam, sei lá, todos. E dava na faixa de cento e pouquinho, 120. E aí eles bebiam vinho. Sério, é muito barato. Eu acho que de comida eu não gastei 500 reais nessa viagem, sério. Talvez 574. Enfim, eu amei. O pessoal é muito animado. Quando você fala que é do Brasil, eles começam a falar, ah, Neymar, samba e tal. As mesmas coisas de sempre, né? Mas enfim. Eles são super animados, eles entendem de política, eles falaram do Bolsonaro e tal, do PT, sabem até mais que alguns brasileiros, né? Enfim. E o pessoal é muito legal, adorei. A galera do Uber, né? Porque a gente ficou com a van, acho que a gente ficou com a van 4 dias. Os 2 dias iniciais o guia dirigia e depois um amigo nosso teve que dirigir. E lá a mão é diferente, né? Então é meio confuso. É tanto que à noite, quando vinha um carro assim, meu Deus, vai bater, porque demora um pouco a acostumar. A gente foi pra algumas baladinhas, tipo, balada lá, pelo menos as que eu fui, assim, com os meninos, a gente não precisou pagar nada. A primeira que a gente foi indicação de uma pessoa. Enfim. Aí a gente chegou lá, tava tocando músicas legais, mas o povo lá parecia de, sei lá. Ai, gente, não vou nem falar da cidade, porque vão falar que eu tô com preconceito, mas enfim, parecia os fãs da Beyoncé. Enfim, aí os meninos falaram, não, vamos sair daqui, vamos pra outra balada. Eles queriam ir pra uma balada porque tinha uma Lamborghini lá na porta e tinha um povo bonito. E daí a gente chegou lá e tava tocando só hip hop e tal. E aí foi icônica a balada, o pessoal queria fazer amizade com a gente, chegavam as pocs assim, dançando com um amigo e dando em cima dos meus amigos do nada. E aí, muita gente bonita, tipo, o pessoal olhava assim pra gente, chegava e perguntava de onde vocês são. Aí a gente do Brasil, né, e tal. Aí eles falavam, nossa, vocês são super animados. E aí minha amiga falou assim, isso porque a gente tá desanimado hoje, né? Você nem viu nada ainda. Então a gente hitou nessa viagem. E a gente nem pagou pra entrar nessa balada, era icônica, só tinha assim os playboys, né? Mas playboys legais, talvez. E aí a gente só precisava ficar na fila e o cara colocava a gente pra dentro. Enfim, foi super legal. No outro dia a gente decidiu curtir a casa também. Um dos dias a gente decidiu curtir a casa porque a gente estava acordando cedo todo dia. A gente dormia 4 da manhã, acordava 7h30. A gente decidiu dormir tipo até a hora do almoço por um dia, né? E fazer um churrasco na casa, porque a casa era maravilhosa, gente. Era tipo casa, sei lá, da Britney. E a gente resolveu curtir a casa. Fizemos um churrasco com aquela vista que vocês viram nos stories, maravilhosa. E aí à noite a gente saiu. Enfim, teve outro dia que a gente foi pra outra balada. E aí eu consegui cortesias na África, não pagamos e não choca, né, meus amores? Conseguir cortesia em outro continente é essencial. As coisas são baratas, mas tem coisa que é o mesmo preço do Brasil, tipo Zara. Chocolates, tem muitos chocolates icônicos e gostosos, mas assim, não é tão barato assim. É mais barato que no aeroporto e em outras lojas. Mas são chocolates, tipo, tão bons que não podem ser, tipo, baratos como chocolate da Garoto, né, amores? Enfim. E a gente fez vários passeios, né, tipo, numa roda gigante icônica que dá pra ter uma vista maravilhosa. Os passeios não são caros, gente. Tipo assim, sério,
acho que o passeio mais caro que eu paguei foi no Cabo da Boa Esperança, foi uns R$ 90 pra entrar, é tipo, sei lá, um pão de açúcar, ou Cristo Redentor, enfim. E aí lá tem um restaurante no alto, icônico, maravilhoso. Enfim, pra ver os pinguins também foi tipo R$ 50. Foram os passeios mais carinhos, assim. Porque a gente pagou um valor pro guia que estava incluso a primeira casa, o aluguel da van, o outro carro com as malas, os ingressos de tipo bungee jump, a Santuário dos Elefantes e safari, e o valor do chip com a internet. Enfim, valeu super a pena, vale muito a pena contratar um guia, sério, ainda mais pra quem não conhece. E a gente tinha um amigo que já morou lá, mas mesmo assim é ótimo. Eu super indico o Rico, ele é maravilhoso. A gente decidiu ficar mais dias em Cape Town, a gente chegou em Joanesburgo e já foi pra Cape Town. E aí depois de Cape Town a gente já foi logo pra essa cidadezinha, né, do Safari, Santuário. E aí quando voltamos pra Cape Town a gente decidiu ficar todos os dias em Cape Town, né, nessa casa maravilhosa que a gente alugou no Airbnb. Vale super a pena, o preço é ótimo. E aí a gente decidiu ficar um dia apenas em Joanesburgo, porque falaram que lá não tinha tanta coisa pra fazer. E aí a gente não tinha casa lá, a gente reservou um hotel tipo 1 hora antes do voo pra lá, um hotel maravilhoso, super barato, que, sei lá, o ar-condicionado era da McLaren, e choca o Ibis, porque era mais barato que o Ibis e mais icônico. Enfim, a gente conheceu uns restaurantes muito maravilhosos, tipo um dos melhores da cidade, em Cape Town, e a gente foi no mesmo em Joanesburgo, que era icônico. Eu comi um salmão perfeito e meu prato sempre tinha que ter ou batata frita ou gato, sei lá, um salmãozinho e tal, uma carninha. E hambúrguer também, super barato. Sorvete, tipo, esse sorvete dessas sorveterias caras aqui no Brasil, em Palmas tem uma também que eu não vou citar, que custa em torno de R$ 12, né? Um copinho. Lá custava em torno de R$ 9. E, gente, amei a África. Sério, uma viagem que se você se programar, você não vai gastar muito. Bem mais barato que ir para Nordeste. Eu já fui pro Nordeste, gastei mais, juro. E vale a pena com os amigos, foi icônico, tipo, não teve nenhuma briga, todo mundo super parceiro. A casa que a gente ficou, o cara, eu cheguei antes dos meninos e ele mostrou e tal, como ligava o alarme, como desligava e tal. Quando os meninos chegaram eu expliquei. Mas, gente, todo dia acontecia uma tour, né? Porque alguém deixava uma porta aberta, tipo, tinha 4 quartos que tinham vista meio que pra piscina. Aí, tipo, uma porta de vidro. Então, pra ligar o alarme à noite, tudo isso tinha que estar travado. E daí, às vezes, a gente ligava o alarme e uma dessas portas não estava fechada. E de repente começava a apitar o alarme. E aí a polícia já ligava pra casa, se demorar, sei lá, alguns segundos e você não atender, a polícia já chega. Gente, eles chegam muito rápido, eu acho que, sei lá, eles se teletransportam. Chegam, já perguntam e tal, não sei o quê. Enfim, isso aconteceu por uns 3 dias, esse negócio do alarme. Aí tinha gente que ouvia e não acordava, a Thaísa era a ícone que ia sempre lá, acordava e conversava com os policiais. E aí nessa outra casa também de Cape Town, teve um dia que a gente fez um jantarzinho com vinho e tal, queijo. E aí à noite a gente tava fazendo muito barulho. Eu falei, gente, a polícia vai vir aqui. E eu postei até um story, falei, pox barulhentas, daqui a pouco a polícia aparece. Não deu nem 15 minutos, a polícia apareceu e começou a brigar. Mas a polícia lá é brigar assim, né? A polícia é educada. Tipo, teve uma polícia que parou a gente na estrada e falaram, vocês vão pra onde? A gente pro safari. Ele, ah, que massa, vocês são de onde? A gente do Brasil. Ele, ah, Brasil, Neymar e tal. Ou seja, e choca os policiais daqui, né? Que são super metidos. Enfim, e daí o policial chegou lá na casa e falou pra gente fazer silêncio, pra gente ir pra dentro da casa, porque já era tipo 1h40 da manhã, alguém reclamou, né? A gente chegou dentro de casa, os meninos começaram a gritar de novo. O policial voltou lá e falou, gente, por favor. Enfim, não satisfeito, fizeram mais barulho e o policial voltou pela terceira vez e falou, olha, eu vou ficar aqui no cantinho esperando. Se vocês fizerem barulho de novo, ah, gatos, vocês vão ver. Enfim, aí as POCs ficaram caladas. Então, gente, a polícia ela é icônica demais. Tipo, sério, eles chegam em segundos. Se fosse no Brasil, a gente já tava, tipo, amarrado no chão, sem os iPhones, sem as cuecas e não choca. E, é mais ou menos isso. Valores eu não sei muito dizer, tipo, exatamente o valor de cada coisa, mas por alto é mais ou menos isso que eu já falei antes. Mas, galera, assim, vale super a pena.
É um país lindo. É muito bonita a África do Sul. É um lugar lindo, tipo... Eu fiquei impactado. É um lugar lindo. Vale muito a pena conhecer. Outra coisa que a gente viu muito, tipo, na África, é os donos e gerentes de restaurantes, tipo, tratam os garçons, assim, bem mal. Sei lá, a gente viu um gritando com uma garçonete lá, ele ficou falando pra ela, por que você deixou esses cardápios na mesa e tal? E aí no final todo mundo foi falar com ela, parabenizar, os meninos falaram, olha, aqui foi o lugar que eu fui melhor atendido na África do Sul. A gente deu 15% pra ela na conta e falamos na cara dele, né? Ele ficou impactado, flopado, vagabundo. Ah, menina, eu vou denunciar. Eu vou denunciar pro Ministério do Trabalho. Enfim, a gente percebeu muito isso. A diferença social lá é muito grande, sabe? Motorista de Uber, todos eram negros. Garçons, todos eram negros. Então, tipo, é muita diferença, né? Social lá na África. Mas tem muita gente rica, muita gente rica. Nas ruas também tem muito mendigo, tem muita gente pedindo dinheiro, tem muita mulher com crianças assim, deitada no chão. É meio triste. Assim, eu fiquei apaixonado, quero voltar lá, porque tem muita coisa pra conhecer. Sério, a gente foi em cada bar, cada restaurante lindo, assim, que eu fiquei chocado. Eu falei, gente, a comida aqui deve ser tipo R$ 400. Chegava lá, dava R$ 50. E choca os espetinhos. Mas eu amei, eu indico pra todo mundo. Acho que todo mundo tem que conhecer a África do Sul. E lá é muito diferente. Tipo assim, as favelas não ficam, tipo, no Rio de Janeiro. Aqui tem uma favela e aqui já tem um bairro chique, né? Lá não, a favela fica totalmente distante. É um lugar separado, tem até umas grades, assim, as casas parecem de papelão. Tipo, lá a diferença social é bem grande, né? Tem muita gente rica, muita gente rica. E as praias são perfeitas, a água linda, as estradas maravilhosas e chocam as estradas aqui de Tocantins, porque, né, nosso governador não faz nada demais. E aí não tem um buraco, gente, tipo, é lisa igual a minha cara. Então vale super a pena. Galera, foi isso, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Qualquer outra dúvida, me perguntem ou me levem de guia, comprem minha passagem e me chamem, ok? Esse foi o meu primeiro e talvez o único vídeo para esse canal aqui. Beijos, até a próxima.